Bom, pessoal, vamos lá para a quarta aula do Excel básico. Vamos abrir de novo o Excel, Windows R aqui, Excel. Após abrir o Excel, você vai digitar aqui, vai fazer um quadro de funcionários, uma planilha, uma outra planilha. Nessa planilha a gente vai trabalhar algumas outras fórmulas, saindo da multiplicação e da soma, que também é utilizada bastante. E a gente vai fazer uma formatação, vai fazer várias coisinhas, a gente vai vendo no decorrer aí da atividade. Vamos ver aí. Título, quadro de funcionários, 2 Enter. Eu vou também já aumentar aqui um pouco, já reduzindo aqui um pouco, já sabendo quantas linhas eu vou trabalhar. Se caso tenha necessidade de aumentar mais aí, eu vou fazer depois aí o ajuste. Nome do funcionário. Na planilha 13, tudo em maiúsculo. Fazer a coluna B. Aqui vai acontecer um tal de auto preenchimento. Ó, por exemplo, nessa mesma coluna eu já tinha digitado a palavra homem. Então, quando eu repetir aqui, acontece de ele fazer um auto preenchimento. Como é a mesma palavra, eu vou só bater no Enter e já está editado. Ó, ó. Vou subir aqui, vou continuar agora na coluna C. Vai acontecer a mesma coisa que o auto preenchimento. De palavras repetidas. Vou passar agora. Não, vou continuar ainda aqui. Porque eu tenho que digitar uns itens aqui nessa coluna. Valor máximo. Valor mínimo. E valor médio. Tudo em maiúsculo. Aqui eu vou digitar os valores. Comissão.
promoção. Agora eu vou fazer os ajustes. Como eu já falei, eu posso usar o clique duplo, ou eu posso simplesmente selecionar aqui e fazer aqui pelo formatar autoajuste da largura da coluna. E aquelas que não modificaram, eu posso fazer manualmente. Eu vou reduzir um pouco, tá? E vamos lá começar. Eu vou fazer logo uma mesclagem aqui até a coluna G, como vocês observam aqui, ó, observa, diminui um pouquinho o zoom. Nós estamos vendo aqui todo o diâmetro aqui da nossa planilha. Eu vou mesclar e centralizar, clicar em negrito para o nosso título. Colocar no tamanho 12. Lembrando que essa formatação pode ser feita no final. Estou só atribuindo logo, só para organizar aqui, só para deixar logo no ponto. Eu vou fazer só até aqui, vou dar 2 cliques, só para ele dar um ajuste aqui, tá? Na coluna A. B13. Aqui no B13, a gente já vai começar a fórmula, tá? Vamos começar aqui fazendo pela coluna do sexo. Total de funcionários. Então, para achar aqui o total de funcionários, a gente já vai fazer a fórmula assim: igual conte valores, conte, procurar a fórmula que tem o nome valores. Ele fala aqui, ó, calcula o número de células em um intervalo que não estão vazias. Então vou estar selecionando aqui a coluna A, do A4 até o A10, e depois só bater no Enter. Ele vai dar um total de 7 funcionários. Se eu selecionar aqui, a contagem vai ser 7. Então essa fórmula aqui é só para contar o que tiver dentro. Eu poderia fazer isso com os números, ia dar 7 sempre. Então não importa o que tenha dentro da célula, seja valores números ou valores texto. Vamos fazer a segunda fórmula, total de homens, igual, quando a gente vai ver uma outra função, conte-se. Então ele fala aqui para a gente, o que ele fala? Que o conte-se calcula o número de células não vazias em um intervalo que corresponde a uma determinada condição, né? Então vou usar essa aqui. Agora eu vou colocar o intervalo, que no caso vai ser do B4 até o B10, ponto e vírgula, que é o E, é uma referência do intervalo. Veja que eu estou selecionando aqui, ó. Então agora eu vou colocar o critério. O critério vai ser um texto, que aí eu vou digitar, não vou digitar homens, eu vou colocar homem. Então eu vou abrir aspas, sempre que eu for digitar o critério como texto, eu vou ter que colocar aqui entre aspas. O parêntese não precisa, eu vou bater no Enter. Uma coisa aqui que acontece muito nas aulas é às vezes o cara terminar de digitar um texto, aqui eu vou dar 2 cliques aqui só para demonstrar, e dar um espaço no final. Tem gente que aprende, mas não sei como aprende, mas faz isso, né? Ó. Então ele já vai reduzir. Por quê? Porque a minha contagem aqui de homem não tem esse espaço no final. Veja que ele vai contar agora 1. Por quê? Porque o único homem que tem um espaço no final é aquele que eu coloquei lá. Agora eu vou corrigir aqui, tá? Vou ver que é esse aqui que tem o último. Ó, vou tirar, vai zerar. Então aqui também eu vou zerar. Ó, então não coloque espaço no final. Outra coisa, o texto está cortando aqui. Por quê? Porque aqui do lado tem, na coluna B tem alguma coisa. Então
caso não tivesse, como é o caso aqui da célula A15 e B15, não tem nada aqui, ó, no B15, entendeu? Por isso que o texto acaba invadindo aqui, ó, para outra célula. Na verdade, ele não invade, é só visualmente, mas ele ainda continua na célula A15. No B15 não vai ter nada, tá? Então, quando a gente preenche alguma coisa aqui, ó, fica cortado, ó, preenche aqui do lado, fica cortado, ó. Eu vejo sempre no campo de edição da barra de fórmula, a gente explicou isso, e eu expliquei isso na primeira aula lá do Excel, deu uma revisada lá, caso você esqueça, que quando chega nessa parte, todo mundo tem dúvida disso aí, tá? Eu não expliquei nas planilhas anteriores, mas quando o número, que é muito grande, ele fica assim, com hashtag, em formato hashtag, eu ponho o mouse lá, ó, e vai dizer o valor. Então é porque falta ajustar a largura da coluna, porque o número é muito grande. Então acontece isso aí também. Quando é texto, fica cortado, quando é número, ele fica em formato hashtag. Vamos fazer outra forma? Essa aqui vai ser a mesma fórmula de cima, porém mudando apenas o critério. Ó, igual, conte, né? Eu não vou precisar completar ela, porque eu uso aqui a função da lista, dou 2 cliques. Eu vou selecionar o intervalo, que é do B4 até o B10, ponto e vírgula, que é o E, né? E, referência do intervalo, B4 até B10 e entre o critério, entre aspas, no caso aqui está total de mulheres, que é só para classificar, mas lá na minha coluna B eu escrevi o nome mulher e sem um espaço no final, né? Então vou colocar aqui mulher, fecha aspas. Lá está em minúsculo, diferenciando, né? E aqui eu coloquei tudo em maiúsculo. Tem algum problema? Não. Poderia ter colocado tudo em maiúsculo, ou tudo em minúsculo, ou fazendo como está lá. Ele vai achar do mesmo jeito. Então, do total 7, nós achamos que são 4 pessoas do sexo masculino, 4 homens, e 4 pessoas do sexo feminino, 4 colaboradores do sexo feminino, que são, 3 que são 3 mulheres. Agora a gente vai fazer a fórmula aqui do valor máximo para achar o valor máximo do salário, o valor mínimo do salário e o valor médio do salário. Bom, vamos fazer agora a fórmula do valor máximo. Fórmula do valor máximo, o próprio nome já diz, né? Igual, eu bato no M aqui, máximo. Aí vou selecionar os intervalos aqui, ó, do D4 até o D10. E aí o que essa fórmula vai fazer? Vamos lá ver a explicação. Retorna o valor máximo e um conjunto de argumentos, valores lógicos e textos são ignorados. Então vamos lá, isso aqui funciona então somente para valores. Igual min, aqui na fórmula do Excel 2010, para o Excel 2010, a fórmula para achar o menor valor é igual min, né? Retorna o valor mínimo contido em um conjunto de valores. Texto e valores lógicos são ignorados. Vou dar 2 cliques aqui, vou selecionar os intervalos do D4 até o D10 e bater no Enter. Agora eu vou fazer o valor médio. A palavra médio não leva mais acento pela nova ortografia do português, mas a palavra médio está com acento para fazer referência à fórmula média, que leva acento aqui no Excel. Para a fórmula, a função. Então vou começar aqui, igual M, vou procurar a palavra média. Tem média? Tem aqui média, 2 cliques. Então o que média faz? Vamos ver aqui. Retorno, vou apagar mais aqui. Deixa eu ver se eu coloco mais aqui. Vou fazer mais para cá só para a gente poder ver o que ele fala, né? Tá aqui, ó. Epa, não dá ainda.
Bora ver. Só para me ler a teoria dele, né? Mas a média é para achar a média dos valores. Ó. Retorna a média aritmética dos argumentos, que podem ser números ou nomes, matrizes ou referências que contêm números. Então, essas explicações, às vezes, caem em concurso público. Em vez de você apontar o mouse aqui, a explicação, ó, alinhar no meio, alinhar o texto de modo que fique centralizado entre a parte superior e a parte inferior da célula. Já aconteceu isso com o próprio Excel, com PowerPoint, com Word, que foi o texto tirado daqui. Quando você coloca o mouse e aparece, e aí é uma explicação, porque aí mostra que você está observando, né? Você está virando especialista do Excel. Vamos lá, continuar aqui, média. 2 cliques, selecionou os mesmos intervalos D4 até o D10 e as nossas fórmulas estão prontas. Eu vou estar selecionando aqui do D13 até o D15 e vou puxar aqui na alça do seletor para ele repetir. Não é quando o cursor está assim ou quando o cursor está assim. Observe os formatos dos cursores. Eu vou ampliar aqui o zoom. Ó, quando eu coloco na alça do seletor, fica assim. Se você ainda não tinha observado, né? Aí você vai levando o mouse, ó. Ó, quando está em cima da célula, o mouse ó, já está em cima da, ó, se não apresenta, assim ele vai, ó. E aí, ó, ele repete. Aqui vai ficar assim, porque eu ainda não fiz nada aqui em cima. Quando eu criar a fórmula aqui, ele já vai automaticamente fazer a colocação do valor máximo, valor mínimo e valor médio, onde eu não preciso estar repetindo as fórmulas. Então funciona na vertical, funciona na horizontal, essa questão da repetição aqui, a questão de auto preenchimento. Agora nota que a média, como ele está trabalhando com valores muito grandes, após a vírgula são várias casas decimais. Eu posso estar fazendo assim, ó. Eu posso estar usando aqui um comando, vou olhar aqui no número, chamado diminuir casas decimais, olha lá. Então, quando eu clico lá, vou tentar deixar, não dá para mostrar. Aqui, ó, eu clico lá, observe lá, que vai estar diminuindo, certo? Aqui é a mesma coisa, ó. Serve tanto para aumentar como para diminuir, ó. Tem um aumentar e tem um diminuir. Eu posso simplesmente também, quando eu selecionar aqui os valores e aplicar o formato de número de contabilização, ele já vai organizar aqui, ó. Tá vendo? Salário, meta semanal, comissão, tudo vai levar ao formato de número de contabilização. Caso venha ficar assim um hashtag, ó, olha lá, eu venho aqui e faço o ajuste, ó, formatar, autoajuste da largura, e ele vai organizar essa questão do espaço, tá? Vou diminuir um pouquinho aqui, tá? Vamos começar aqui com comissão agora, é uma outra fórmula, tá? Que eu vou fazer aqui, essa fórmula eu vou fazer uma explicação rápida aqui. O que acontece? Para a gente descobrir a comissão, a gente vai ter que ler essa teoria aqui que ele fala assim. Comissão, salário que for maior ou igual a, que está se referindo aos operadores lógicos, a gente está tendo um primeiro contato com a fórmula lógica, a 800, então ele está se referindo ao salário, tá? Terão comissão de 30%, caso seja menor, ou seja, esse aqui é menor, então se encaixa com a segunda sugestão. A comissão terá de 20%, será de 20%. Então, em cima dessa leitura que eu fiz, eu vou fazer a fórmula lógica. Se eu vou usar uma fórmula lógica, que será a seguinte fórmula. Vamos lá fazer. Igual se, por 2 cliques,
Só de bater no S já aparece aqui ó, o se. Eu vou dar 2 cliques, ele já completa. Então aqui a sintaxe dele fala o seguinte: se teste lógico, valor se verdadeiro e valor se falso. O que é o teste lógico? É uma condição que você vai determinar. Então, por exemplo, vou dar uma avançada aqui só para a gente ter um espaço maior aqui, tá? Isso aqui a gente pode mover, deixar onde quiser, não atrapalha, né? Então, como é que vai ser a forma? A condição será o salário, a gente vai indicar o salário, que no caso é D4, e a gente vai colocar aqui maior ou igual a, né? Maior ou igual a, que é o símbolo de maior, e o símbolo de igual, tá? Então esse aí é como a gente diz, maior ou igual a, né? 800, então a gente vai digitar em número assim, ponto e vírgula, que é para separar, que a gente chama de e aí será assim, o salário vezes 30%. Então digito Shift 5 para colocar a porcentagem, ponto e vírgula. Por que eu não estou colocando as aspas? Porque o valor se verdadeiro, que vai ser esse cálculo aqui, ele não é texto, então é um cálculo. O valor se falso eu vou criar aqui, então vai ser salário vezes 20%, Shift 5 na porcentagem. Vou abrir só uma vez o parêntese e ó, o teste lógico é esse aqui, valor se verdadeiro e valor se falso. Agora eu vou bater no Enter. Vamos fazer mais uma vez? Ó, ele já começou aqui calcular para mim. Igual função se, né, dando dois cliques aqui. Vou criar o teste lógico. Quem é o teste lógico? Salário, operador lógico, maior ou igual a 800. Sabendo que esse 800 vai existir, como também ele não vai aparecer em algumas células. Então a gente está dizendo aqui que essa comissão de 30%, que vai ser o valor se verdadeiro, ó, ponto e vírgula aqui, ela vai ser atribuída para a verdade quando é maior ou igual a. Então vou colocar assim, salário, que é D5, porque eu estou na linha 5 agora, ó, marcação aqui no número 5, marcação na coluna F. O que é o F? O F é a coluna que eu estou criando a fórmula, mas o endereço aqui do salário, dos valores de salário, estão em D. Então por isso que eu estou pegando D5. D5 vezes 30%. Ó, Shift 5. Então está criado o nosso valor se verdadeiro. Está aqui, ó. É o salário vezes 30% para quando for verdade. Então essa lógica aqui não muda, independente o que tenha na coluna salário. Coluna D. Ah, porque aqui é menor que 800, eu tenho que mudar o operador lógico. Não, porque você não está determinando o que a fórmula quer. Você tem que criar a fórmula e deixa que o Excel vai avaliar. Se o Dilson, que tem 678, ele é maior ou menor que 800? A gente vai identificar lá que é menor. Então ele vai multiplicar por 20%. Mas deixa que o Excel faça isso, não que você tenha que fazer. Aqui, ó, valor se falso. Aqui agora ele não vai mais utilizar salário vezes 20%, porque é igual a 800. Então vou bater no Ctrl Enter aqui e vou utilizar a alça do seletor para ele calcular tudo para mim logo, tá? E você deve sempre, você que está fazendo básico, assistindo essas videoaulas, sempre deve fazer de um por um. Mais uma vez ou outra, por exemplo, fiz o primeiro, fiz o segundo, faz o terceiro, faz o quarto. Depois tu seleciona assim, do F6 até F10 e deleta. Pode até deletar esse aqui se quiser. Já pegando aqui desde o primeiro e usando a alça do seletor, que é para te treinar
essa ação do clique duplo lá também. É interessante você tanto apagar depois que tu fez de um por um, como usar a alça do seletor, porque lembre, você está treinando para quando você for fazer um teste prático, ou até mesmo for fazer um teste, uma prova, logo você vai se lembrar da prática. Crie suas teorias, anotem, para você poder fazer uma dissertação numa prova, ou até mesmo você poder entender a lógica. Às vezes tem muita pegadinha, o cara coloca lá, não é verdade, você confirma, porque você não fez muita prática. Vamos para a promoção. A promoção, a lógica dela vai ser com a função lógica, porém ele diz o seguinte: ele não vai mais pegar o salário para fazer esse cálculo, ele vai pegar a meta semanal aqui agora, tá? Então ele vai dizer assim: se a meta semanal for maior ou igual a 8.000, terá que aparecer com gratificação, quer dizer, a gente vai ter que substituir esse valor se verdadeiro aqui, ó, essa multiplicação colocando com gratificação. E a gente vai ter que substituir aqui também a condição, quer dizer, em vez de a gente pegar D4 maior ou igual a, né, a gente vai colocar E4 maior ou igual a 8.000, em vez de ser 800. Então aqui em D4 vezes 30% será com gratificação. E aí ele fala mais, caso seja menor, aparecerá sem gratificação. Então aqui em vez de D4 vezes 20%, eu vou colocar sem gratificação. Aí vai entrar aquela ideia das aspas. Então bora fazer a fórmula. Vai ser como ela lá, vamos lá. Aqui no G4 igual se, fórmula lógica se, olha lá, verifica se uma condição foi satisfeita, retorna um valor se for verdadeiro e retorna um valor se for falso. Essa fórmula a gente pode modificar de acordo com a necessidade, tá, gente? Então a gente vai pegar aqui E4 maior, operador lógico maior, é maior ou igual a 8.000, ponto e vírgula, abre aspas, porque agora não vai entrar um cálculo, e sim um texto para o valor se verdadeiro. Ó, com gratificação. A resposta aqui, gente, ela é em cima. A resposta que vai aparecer aqui como resultado é em cima de como você escreve aqui. Se você colocar tudo em maiúsculo, minúsculo, só a primeira letra, assim vai aparecer. Aí, ó, fechei a aspas, ponto e vírgula. Abre aspas de novo, o ponto e vírgula vai ser para separar, e a gente sempre chama de E, né, que é a referência do intervalo. Para negação, valor se falso, a gente vai colocar assim agora, sem gratificação. Como é duas palavrinhas, no caso você pode dar espaço quando é entre aspas. Na fórmula aqui, ó, na condição ou até na função, você não usa espaço, vai direto. Bora fazer, vamos fazer mais uma vez? Vamos lá. É igual se, abre parêntese, eu estou digitando agora tudo, né? Teste lógico é 5 maior ou igual a 8.000, ponto e vírgula, abre aspas, com gratificação, fecha aspas, ponto e vírgula, sem espaço, abre aspas de novo, sem gratificação, fecha aspas e faz o Ctrl Enter. Agora vamos avaliar. Por que para o Dilson deu sem gratificação? Porque ele diz lá na nossa fórmula que é maior ou igual a 8.000. E aqui o Dilson tem o que? 5.000. E por que aqui para a Thaísa, que é do setor de informática, ganha com gratificação? Porque a meta semanal dela foi de 8.000. Então
lá na nossa condição diz, é maior ou igual a 8.000. Então bateu, beleza. Eu vou dar 2 cliques aqui e vou pedir para ajustar aqui também, né? Porque ficou muito grande o texto. E aí a nossa planilha já fica um pouquinho maior, né? Eu vou reduzir um pouquinho mais o zoom, que é para poder estar ajustando isso. Ela ficou assim porque eu reduzi o zoom, mas eu posso dar 2 cliques aqui e ele vai ajustar aí para mim. Vamos fazer mais uma formatação aqui atribuindo para a nossa planilha, né? A gente vai agora trabalhar com formatação como tabela. Bora lá ver o que é que eu vou fazer aqui. Eu vou selecionar do A3 até o G10, formatar como tabela e vou escolher esse estilo aqui. Não quer dizer que você não possa escolher o estilo que você quiser. Não, estilo de tabela média 20, tá? Eu não vou desmarcar, ó, essa caixinha aqui, ó. Minha tabela tem cabeçalhos, senão vai influenciar na linha 3 aqui, tá? Ele vai aparecer uns filtros aqui para cada coluna. O filtro referente ao nome, ao sexo, ao setor estão do lado, tá? Vamos ver como é que funciona essa questão aqui da filtragem. Por exemplo, eu quero localizar aqui pelo setor. Então, vou clicar aqui e vou em filtros de texto. E vou determinar que seja igual a. Aí do lado aqui, eu vou colocar o nome informática. Lembrando que se informática foi com acento que você colocou lá, assim eu vou colocar aqui também, né? Eu não vou colocar informática sem acento, que lá eu coloquei com acento. Vamos fazer sem acento para te ver. Ok, vai ficar zerado. Aparece sempre que eu filtro, aparece ícone aqui, ó, de filtragem. E aí eu vou limpar filtro, ou eu posso ir lá direto. Em vez de limpar aqui, posso ir lá direto e corrigir o que eu fiz, ó. Aqui é um acento agudo no A. E aí ele vai achar as pessoas que trabalham no setor de informática. Agora eu vou clicar aqui na setinha de setor e vou limpar filtro. Vamos fazer um demonstrativo com valores. Eu vou fazer isso com os salários. Vamos lá. Filtros de números. Vou colocar é maior. Olha, aqui está o que eu falo para vocês aqui, ó. É igual a, é diferente de, é maior do que, é maior ou igual a, é menor do que, é menor ou igual a e deixa eu ver. Bom, são esses, né? São esses aqui. São esses operadores lógicos que a gente trabalha, tá? Então eu vou fazer aqui os operadores lógicos para vocês verem. Por exemplo, é igual a, é só o igual. É maior do que, é só o maior. É menor do que, é só o menor. É maior ou igual a, é o símbolo de maior com igual. É menor ou igual a, é o símbolo de menor com o símbolo de igual. E o símbolo de maior e o símbolo de menor, ou o símbolo de menor com o símbolo de maior, vai ser o diferente do que. Então, esses são os símbolos dos operadores lógicos. Os operadores matemáticos: soma, subtração, multiplicação e divisão. Tá aí. A barra simboliza a divisão. E o símbolo de o acento circunflexo aqui
ele é para potência. Então, ele é 3 elevado ao cubo, por exemplo, 2 elevado ao quadrado, 3 elevado ao quadrado. Então, quando você quer fazer de base 2, de base 3, dependente de qual seja o cálculo, sempre vai usar o símbolo de o acento circunflexo. Então a gente acabou de fazer o demonstração. Sim, vamos lá para o salário, né? Para finalizar essa questão da filtragem aqui, ó. Você clica aqui na seta, filtros de número, aí você coloca é maior do que. Então tudo, ou melhor, é maior ou igual a. Que a gente vai trabalhar com duas possibilidades aqui. Coloca 800, ok. Então vai aparecer só as pessoas que trabalham, que ganham, né, de 800 para cima, né? Então tá aqui, ó. Então eu vou limpar a filtragem para voltar ao que estava antes. Limpar filtro. As outras que não apareceram porque não está dentro do critério que a gente determinou. Vamos agora, como é que tira o filtro? Seleciona aqui, ó, AG, vai na guia dados, filtro, ou então pela guia página inicial, você tem aqui, ó, classificar e filtrar, filtro. Então você acaba trabalhando essa questão aí do filtro. Se você quiser classificar e filtrar aqui no Excel, você faz isso aqui, ó, você seleciona, classificar e filtrar, ó, classificar da forma crescente, ó, aqui, ó, A Z, que ele fala aqui pra gente, classificar a seleção para que os vários valores inferiores fiquem à parte superior da coluna. Ou então, ou seja, do menor para o maior. E o que está, ó, classificar a seleção para que os valores superiores fiquem na parte superior da coluna, ou seja, do maior para o menor, entendeu? Então, por exemplo, vou colocar aqui, aí ele começa com Anderson, Dilson, lembrando que ele vai pegar aqui, ó, o Anderson é homem vestuário 780, ele vai fazer isso, ele vai, ó, homem vestuário 780, o Anderson. Então, o que está na coluna ao lado também vai mudar, né? Mas, ó, ele trabalhou nos nomes, a partir dos nomes, né? Que eu classifiquei isso aí. Então, Diana, mulher, Eduardo, homem, quer dizer, não mudou. Só mudou aqui da coluna A. Ó, vou clicar aqui e vai mudar todo mundo. O Anderson, tá? Olha lá. Então, eu posso estar organizando, fazendo dessa forma aí. Agora que a gente já viu classificação, formatação, e filtragem, como tirar e colocar, a questão aqui do filtro. Se você, ó, outra questão aqui, ó, quando eu seleciono aqui, eu não consigo mesclar. Para que seja possível isso, você seleciona aqui, como que você formata como tabela. A gente vai clicar nessa nova guia da ferramenta de tabela, da guia design, que é a que surgiu. Aqui no grupo ferramentas tem assim, ó, converter em intervalo. Eu posso clicar nele. Deseja converter a tabela em um intervalo normal? Sim, né? E você sempre vai, agora você vai poder mesclar. Ó. Vou selecionar aqui, ó, mesclar, tá? Então você nunca utiliza também esse estilo de tabela para o título, tá? Porque vai entrar a questão aí dos cabeçalhos. Então não é interessante você utilizar isso aí, tá? Vamos começar agora aqui para finalizar o gráfico. Então, como é que eu faço para inserir o gráfico? Ó, seleciono aqui do A3 até o A10 e do D3
segurando o conto até o D10, que é o que eu quero que apareça no gráfico. Então o gráfico não precisa ser inserido através de tudo que tem na tabela, tudo que tem na planilha. Aí vou bater no F11. Ele insere um gráfico rápido. Aí apareceu uma nova guia. Só aí eu depois posso sair alterando, alterar o tipo, alterar a coluna, né? Só que aí eu não vou mexer, selecionar dados. Eu não vou mexer com o gráfico pronto. Eu vou ensinar. O F11 é um atalho. Eu vou ensinar você. Eu vou excluir aqui, ó, botão direito, excluir, para excluir a guia da planilha. É possível que haja dados nas planilhas selecionadas para exclusão, para excluir os dados permanentes, permanentemente, pressione excluir. Excluir. Aí não afetou a planilha, né? Porque a gente queria excluir só o gráfico. Outra maneira de você estar inserindo o gráfico, além do F11, aí a gente vai trabalhar por parte. O gráfico como objeto e o gráfico em uma nova planilha, que é quando você bate no F11. Inserir, ó, gráficos, que é o que eu tenho aqui. Eu vou agora fazer o seguinte passo. Eu vou agora clicar aqui, ó, pizza, e escolher esse primeiro aqui, né? Exibir atribuição de cada valor em relação a um total. Use esta opção quando os valores puderem ser somados, né? Ou quando você tiver uma única série de dados e todos os valores forem positivos. Surgiu o nosso gráfico aqui sobre a nossa planilha. Então a gente pode pegar aqui, ó, e mover. Eu vou diminuir o zoom aqui, ó, e mover ele aqui, ó. Eu vou diminuindo o zoom porque eu vou trabalhar agora com o gráfico, né? Então a gente acaba dando uma amplitude maior à nossa planilha justamente por causa do gráfico. Aí vai entrar a seguinte explicação, vamos lá entender. Quando eu quiser imprimir só o gráfico, eu vou em arquivo, imprimir. Aí ele vai aparecer aqui e eu posso fazer toda aquela configuração lá da primeira aula que eu mostrei. Quando eu quiser imprimir o gráfico mais a planilha, eu já clico aqui, ó, qualquer parte da planilha, vou em arquivo, imprimir, aí eu tenho que configurar a página, porque ele está aqui, ó, 1, 2, ó, 2, 1, ele está cortando. Eu vou em configurar a página, vou definir como paisagem para ficar na horizontal, margens, centralizar na página, horizontal, vertical, página, ok. Então ele vai centralizar horizontal, vertical. Porém, ainda está cortando aqui o gráfico, ainda está na página 2. Então, o que eu tenho que fazer? Ou eu troco de posição, vou bater aqui no ESC, vou jogar o meu gráfico aqui embaixo, ó, tá? Que eu vi lá que eu tenho um espaço bem maior. O meu gráfico aqui, ele não tem nada, então eu vou deixar ele assim. Bora, vamos ver lá como é que ficou a visualização. Só tirar aqui a seleção do gráfico, ó. Olha lá, tá mostrando todo o gráfico. Eu posso até de repente aumentar mais o zoom. Tá 100, né? 105. Ó, tá cortando nada. Vou promoção, né? Comissão, promoção. Deixa eu colocar 115, bora ver. Ó, já começou a cortar o gráfico, né? Aí se eu quiser regular, eu vou colocar 113. Bora ver se aceita, ó. Ainda está cortando meu gráfico. Colocar 111. Tá bom, 111. Então acaba visualizando tanto a planilha com o gráfico. Se eu quiser imprimir os dois juntos, né? Aí vamos falar do gráfico aqui. Eu vou colocar para cá só para poder falar do gráfico.
o gráfico, para que serve o gráfico? O gráfico é para representar a planilha visualmente com mais facilidade para o entendimento. Então, visualmente, eu utilizo o gráfico, onde rapidamente eu vou localizar os pontos que tem de defeito naquele gráfico. Ah, tem muito, o valor subiu mais nessa coluna do que nessa. Porque quando você trabalha com desenho, cores, formatos e tamanho, fica muito mais fácil de se entender. Então essa é a ideia do gráfico, tá? O gráfico pode ser feito em qualquer tipo de planilha, para mover, você pega aqui, ó, na área do gráfico ou então nas bordas do gráfico, tá? Mas muito cuidado para você não pegar no título, na caixa de legenda, tá? Ou na área de plotagem aqui, ó, do gráfico, porque senão você acaba selecionando e você vai deslocar as partes do gráfico, mexendo e bagunçando, tá? Então o que eu vou fazer nesse gráfico? Eu vou mandar esse gráfico para ficar numa planilha só ele, ou seja, para não ficar junto com essa planilha. Então eu vou vir aqui em Design, onde aqui no canto onde está determinando para a gente mover o gráfico. Aí eu posso deixar ele como objeto na 1, na 2 ou na 3. Só que eu não quero em nenhuma das três. Eu vou deixar ele como uma nova planilha. Lembrando que eu mostrei agora há pouco que se eu quero imprimir só o gráfico, eu não preciso fazer essa mudança. Mas se eu quiser, eu posso. Que é para não ficar assim junto, né? E aí você pode atribuir um nome aqui do gráfico. Eu vou atribuir aqui o gráfico, né, dos salários. Que é o representativo do gráfico, né? Aqui eu vou atribuir um nome, né? Quadro de funcionários. Pronto. Então aqui eu vou colocar uma cor representando o gráfico. Gráfico representa dinheiro, né? Aqui eu vou colocar azul. Aí. Então eu vou estar demarcando e organizando. Agora vamos fazer algumas mudanças aqui no gráfico, que só é possível quando após inserir o gráfico aqui no Office 2010. Nas versões do XP para baixo, antes de criar o gráfico, a gente tinha que fazer todo um processo. A gente tinha que estar movendo o gráfico. Antes de finalizar o gráfico, tinha que fazer todas as modificações, série de dados, cor do gráfico, tipo de gráfico, se seria como ele ia aparecer numa nova planilha ou como objeto, então tipo, né? Então a gente acaba fazendo todo um processo, e aqui não, depois que insere que a gente vai fazendo as modificações. Por exemplo, eu quero que essa caixa de legenda venha para baixo. Como é que eu faço? Eu vou vir aqui e deixa eu ver como é que fica com layout 3. Pronto. Joguei a caixa de legenda embaixo quando eu determinei layout 3. Aí tem alguns outros layouts aqui. Então são 7 só para esse gráfico. Agora eu quero que o título que sumiu reapareça. Então vou aqui em layout, onde está assim, título do gráfico. Aí eu vou escolher acima do gráfico. Isso, colocar título sobreposto centralizado, e fala aqui sobrepor título centralizado no gráfico sem redimensionar o gráfico. Vai ficar assim, ó. Então, para não atrapalhar, ó, exibir título acima da área do gráfico e redimensionar gráfico. Ó, ele vai estar diminuindo. Vamos fazer uma mudança a mais. Vou voltar aqui em Design, clicar aqui, ó, no mais, e escolher esse estilo aqui, ó, estilo 42. Lembrando que os estilos vocês podem mudar se quiser, tá?
Ó, pode escolher outros. 41, 42. Olha como fica o 41, 42, né? Agora eu quero, deixa eu ver o que eu posso fazer mais aqui. Eu quero editar isso aqui, ó. Eu vou clicar aqui dentro, vou salários dos funcionários. Pronto. Eu mudei o título lá, tá vendo? Agora eu quero, vamos aqui em layout. Deixa eu ver aqui, rótulos de dados. Eu vou, deixa eu pensar aqui. Inserir. Bom, vamos lá. Eu já decidi o que eu vou fazer aqui. Vamos aqui em layout. Eu queria mexer nos títulos dos eixos, só que ele não está visível. Acontece, tipo, dependendo do gráfico que você vai usar, algumas coisas aparecem, outras não. Vamos só entender aqui, ó. Quando eu pauso o mouse sobre uma fatia do gráfico, ele mostra a série, salário, ponto, Thaísa, valor 800 e a porcentagem da pizza integral, 14% só que ele tem. Esse azul mais claro, ele pertence, olha lá o nome dela na legenda, Thaísa, mas lá na caixa de legenda também mostra isso aí, que é um azul mais escuro. É o Anderson. Vamos conferir se é o Anderson mesmo, olha lá. Anderson. Vou ver esse outro aqui, quem é? Ele tem que ser o Júlio, ó. Esse aqui deve ser a Karina. Olha lá, Karino. Quer dizer, eu vou me localizando, né, pela caixa de legenda. Então, eu vindo aqui em rótulos de dados, eu posso modificar aqui a legenda também, né? Posso escolher a posição que eu quero a legenda, né? Ó, eu clico aqui, aí eu gosto de vir aqui em mais opções de rótulos de dados. Eu posso mover e vendo o que vai acontecendo. Eu quero só que apareça a porcentagem. Olha lá. Aí vou pedir para ficar no centro. Olha aí. Aí eu vou fechar aqui. Deixa eu ver. Incluir código. O código seria esse ponto aqui da caixa de legenda. Eu não vou incluir. Eu vou deixar só a porcentagem mesmo. Eu vou fechar aqui. Tá? E vou pedir aqui em página inicial ter um negrito neles. Eu não quero 10, eu vou aumentar mais eles. Ó. Tá vendo? Deixando no 18. Assim eu poderia ter feito para o título. Aqui, ó, vou colocar um Arial nele. Deixa eu colocar uma fonte Arial aqui. O negrito já está com vermelha. Deixa eu ver aqui em fonte. Se dá para colocar, não dá. Eu queria ver se eu achava a sombra, mas aqui não tem sombra. Mexer aqui nos espaçamentos, mexendo no expandido. E vou aumentar mais um pouco, 1,2. Deixar 2. Bora ver como é que fica. Ó, ficou até legal, né? Eu posso também, deixa eu ver aqui uma coisa, mover ele para ficar um pouquinho mais perto do gráfico, né? Então posso fazer algumas alterações de acordo com o gráfico que eu tenho. Mas aí você decidiu que o seu gráfico não seria esse. Você disse, não, vou mudar o gráfico. Aí como é que faz? Tem que inserir de novo, deletar? Não. Eu venho aqui pela guia design, ferramenta de gráfico. Alterar tipo de gráfico. Eu quero que ele seja coluna. Então eu clico aqui e vou definir qual é o tipo de gráfico que eu quero. Eu vou escolher esse primeiro aqui, colunas agrupadas, e clicar em OK. Olha como ficou. Aí eu venho aqui em Layout, rótulos de dados, mais opções de rótulos. E aí eu vou determinar
Olha, aqui nesse gráfico já não dá para me determinar a questão das porcentagens. Outra coisa que eu noto aqui que o título, né, é salário de funcionários que eu mudei, mas ele vai estar utilizando aqui, vai estar fazendo a referência, deixa eu só, vou deixar extremidade externa e vou deixar marcado só o valor. Então ele vai ficar assim um sobre o outro. Eu vou vir aqui em quadro, que ele vai fazer a caixa de legenda, o título da coluna onde estavam os valores, ó, salário. Então eu acabo fazendo com que apareçam os eixos aqui, ó, tá vendo? Por exemplo, o eixo das categorias, tá? Que é esses eixos aqui de baixo. Eixo dos valores são esses eixos aqui de cima. O legal de usar eixo, no caso da coluna para coluna, gráfico colunas, que eu vou já visualizar uma estimativa. Por exemplo, quando eu enfeitei aqui, colocando os números em cima, aparece o nome aqui, ó, Anderson, 780. Eu sei que o julho é maior, 950. Tudo isso aqui refere-se a salário, correto? Tem um outro ponto aqui que eu quero fazer, que é para você entender melhor. Bom, vamos lá. Eu quero acrescentar mais uma coluna nesse gráfico aqui. Como é que eu faço? Aí eu venho aqui, ó, pela guia Design, selecionar dados. Quando você clica aqui, aí lembra que você usou o Ctrl para fazer o uso da aplicação da seleção na coluna A e na coluna D. Agora eu quero colocar os valores de comissão. Vamos colocar aqui comissão. E aí eu vou clicar em OK. Olha como ficou. Ele vai dar aqui na eixo das categorias, dos valores, que ele vai aparecer isso aqui, ó. De 0 a 1000. Então, por quê? O azul é salário e o vermelho é comissão, né? Porque aí aparece outra coluna, ó, e os valores lá em cima. E referente ao nome, né? Então, é fácil de localizar e identificar. Se tivesse uma terceira coluna e que os valores aumentassem acima de 1000, logo esse número aqui ia aumentar também, né? Voltar aqui em layout rapidinho. Só para me identificar um detalhe aqui. Ele aqui não está mostrando o que eu quero. Título dos eixos. Título dos eixos. Nenhum. Mas é eixo das categorias e eixo dos valores, tá? X e Y. Né? Então, eixo X e eixo Y. Tá? Embaixo. Então, você acaba tendo aqui o eixo dos valores e o eixo das categorias. Tá? Então, sobre gráfico, a gente vai estar parando aqui. Tá? Um gráfico básico, como você fazer algumas alterações, para você não se desesperar quando trabalhar com gráfico. Lembrando, gente, o que você salvar nessa guia aqui, o outro também já vai acompanhar salvando. Então, vamos lembrar lá como é que salva. Arquivo, salvar. Quando você faz isso, você escolhe o local que quer salvar, o nome do arquivo, o tipo deixa essa mesmo, que é a pasta de trabalho do Excel, e depois salvar. Como isso aqui é a aula 4, não é isso? Ou é a aula 5?
Vou colocar aqui curso de Excel. Quadro de funcionários. Salvar.